Fala galera, aqui é o professor Robson, tudo bem? O tema da nossa aula de hoje vai retratar sobre a industrialização e urbanização europeia, tá legal? Lembra-se que a Europa ela é o berço da primeira revolução industrial, né? Isso, e também o berço da urbanização. É interessante a gente compreender e analisar esses processos para que a gente possa também ter um entendimento de como o mundo desenvolvido, né, atualmente ele se comporta graças a esses processos que vão acontecer, tá legal? Então a gente vai passar, tá? E vamos começar a analisar de uma forma bem mais precisa, né, a respeito do que foi as revoluções industriais na Europa. É interessante a gente frisar e compreender, né, que a industrialização no continente europeu ela se dá principalmente a partir da evolução das técnicas de produção, né? Antigamente eu tinha ali as oficinas a domicílio que funcionavam ali em algumas residências, nas suas garagens e tudo mais, né? Uma espécie de garagem, um ateliê, né? E elas foram se sofisticando até chegar nas fábricas, correto? Então vamos começar. A industrialização ela vai se caracterizar pelo processo de desenvolvimento industrial, gente. Isso é nítido, isso é claro. Em uma determinada localidade, cuja principal interesse é a substituição do modo de produção e a maximização de lucros. O que eu estou querendo te explicar com isso? É que houve uma necessidade de se aumentar a produção e gerar lucros, principalmente aí pela burguesia industrial desse contexto, tá legal? Então, olha aí. Esse fenômeno ele ocorre através da mecanização das atividades, substituição de algumas funções exercidas pelo homem, proporcionando uma produção em série e em grande escala. Lembra lá que eu tinha os produtos manufaturados, que demoravam algum tempo a serem produzidos, correto? Porque dependia essencialmente da mão de obra humana e se passaram a ser maquinofaturados, porque a máquina começava, você já tinha uma fonte de energia que movimentava essa máquina, então a máquina ela vai acelerar o processo de produção, né, e vai substituir a manufatura. Aí aqui eu tenho dois momentos, né? Eu tenho aqui as oficinas a domicílios, né, isso? E essa oficina a domicílio, ela é principalmente atrelada à manufatura, né? Depende diretamente da força, no caso, e energia do homem, tá? Posteriormente se passa, né, por esse processo, aí houve essa transição e agora nós temos as fábricas. As fábricas elas vão produzir produtos maquinofaturados. E esses produtos maquinofaturados o que? Vão se produzir em larga escala e vai se precisar do que? De recurso. Que recursos são esses? Matéria-prima. Tá? E essas matérias-primas aí, olha, que vão desencadear principalmente ali, né, a primeira e a segunda revolução industrial. Se precisou de matéria-prima para se aprimorar, né, precisou de matéria-prima para promover a primeira e a segunda revolução industrial. E essa primeira e a segunda revolução industrial houve o crescimento de algumas potências como Inglaterra, França, a Prússia, que logo depois vai se tornar a Alemanha, né? Houve essas disputas de potências atrás do quê? Atrás de recursos naturais para promover a sua industrialização além dos mercados consumidores que estavam diretamente saturados. E qual foi a estratégia que se tiveram, né, ao longo do tempo? Promover o que nós vamos entender como imperialismo. E o imperialismo nada mais é, tá, do que uma nova colonização, mas agora visando o continente africano e parte do continente asiático. Tá legal? Vamos passar aqui, que isso aqui só foi uma introdução. E aqui vamos falar agora a respeito da primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela surge a partir da evolução das técnicas de produção. As oficinas a domicílios passaram a se sofisticar, dando origem às fábricas. O que ficou marcado na primeira revolução industrial foi a produção da indústria textil, principalmente na Inglaterra, né? Houveram aumento, né? Houve, no caso, o aumento da importância das cidades, tá? Devido à política de cercamento. Opa! Agora a gente vai aqui para o quadro do lado, né? E vai entender o que seria o cercamento, né? A política de cercamento seria, no caso, uma política de expulsão dos camponeses,
né? Essa política de cercamento aqui, ela funciona da seguinte forma: você promove o cercamento de algumas localidades do âmbito rural e você força os camponeses a migrarem para a cidade. O que vai acontecer? Vai acontecer uma migração em massa do campo para a cidade, que eu vou chamar de êxodo rural. Tá? O que é o êxodo rural? É uma migração em massa da população do campo em direção às cidades. Esse êxodo rural foi promovido pela política de cercamento, principalmente na Inglaterra, no seu período de primeira Revolução Industrial. Tá legal? Então, olha aí. Também a primeira Revolução Industrial, ela também está atrelada diretamente às ideologias liberais, né, devido à questão da própria burguesia industrial, né? Houve o uso do carvão mineral para a produção de energia, foi a matriz energética, né, da primeira Revolução Industrial. As máquinas começaram a substituir os homens, promovendo o que nós vamos chamar de desemprego estrutural. E o que seria o desemprego estrutural? É quando a máquina substitui a mão humana, né? Ou a mão de obra humana, né? Isso. E o desemprego conjuntural é aquele desemprego promovido quando a indústria ou alguma empresa passa por um processo de crise. Tá legal? Gente, uma outra coisa que é interessante compreender é que o Marx, né, quando ele vai fazer esse panorama, vai estudar um pouco das dinâmicas do capitalismo na Europa, ele também trabalha a questão da própria mais-valia. E o que é a mais-valia para o Karl Marx lá? Quando eu estou falando que tem desemprego conjuntural e estrutural, né, na primeira Revolução Industrial tem o desemprego estrutural. E esse desemprego estrutural vai promover o que nós vamos chamar de abusos de poder. E esses abusos de poder, no caso, é o seguinte: se o patrão, no caso, o burguês ou dono dos meios de produção, me oferecer um valor para eu trabalhar e eu não achar esse valor digno do meu trabalho, ele pode simplesmente dizer o seguinte: tu não quer, eu vou te tirar, tem mais 100 querendo tua vaga. Né? Isso acontece até hoje. Né? Esses 100 ou 100 mil ou 1 milhão de pessoas o Marx vai chamar de exército de reserva. E graças a esse exército de reserva que o Marx vai também dizer o seguinte, que o dono do meio de produção vai promover a mais-valia, ele vai te explorar. Tu vai pagar o quê? Vão ser horas trabalhadas, né, que não vão ser pagas ao proletário. Ou seja, a mais-valia para o burguês ela vai ser o lucro e para o proletário ela vai ser o quê? A exploração. Tá legal? Então bora lá. Mudanças, né, da circulação da riqueza. Gente, lembra que eu te falei que a cidade ela ganhava mais importância? Vamos olhar aqui para esse quadro aqui embaixo. Antes, olha o que acontecia antes. A gente vivia no âmbito rural e tudo mais, não é isso? O campo produzia riqueza. Que riqueza eram essa? Eram as atividades agropastoris, correto? Na cidade se vendia, ou seja, no campo produzia riqueza, na cidade o que? Circulava essa riqueza por meio de vendas, não é isso? Era isso que acontecia principalmente, né, nos pequenos burgos ali, antes de se ter, né, essa ideia. Depois, o campo ele se moderniza, né? Olha como acontece, o campo vai se modernizar logo depois. Quando acontece a primeira revolução industrial ali, a cidade ela ganha maior importância porque a cidade começa a produzir e a circular riquezas. Ou seja, a cidade produz bens, né, que são bens industriais, né, e ela vai o quê? Ela vai produzir, ela produz riquezas. O campo, né, ele é obrigado a se modernizar ao longo do tempo, por isso que eu coloquei aqui se moderniza. Né? A cidade ela vai produzir e vai circular riqueza. Se ela produz e circula riqueza, ela vai ser o que? Um fator atrativo. E esse fator atrativo vai fazer com que as pessoas queiram morar próximo a essas fábricas e indústrias. Por isso que vai ter um crescimento aqui, como vocês podem ver, de verdinho aqui, não é isso? E esse crescimento, eu vou colocar crescimento urbano populacional, né, que vai se atrelar diretamente ao conceito de urbanização. Que o conceito de urbanização é um conceito quantitativo que vai dizer que é quando a população das cidades ultrapassa a do campo. E o continente europeu está em média de 80 ou 90%, tá, urbanizado. Tá legal? Então, esse é o cenário da primeira Revolução Industrial. Você tem uma mudança de panorama nesse contexto, tá legal? Vamos passar?
vamos falar de segunda revolução industrial. Essa segunda revolução industrial, ela fica marcada diretamente pela indústria automobilística, né, pela siderúrgica e da construção civil. Você tem o surgimento da energia elétrica, o petróleo também acaba sendo utilizado como matriz energética dessa revolução industrial, tá? Existem inúmeras melhorias no seu setor logístico, como as locomotivas, como alguns navios, né, mais sofisticados e tudo mais, né? Os modelos de produção estão bem mais presentes e aguçados nessa, né? Principalmente o Taylorismo e o Fordismo, né? Taylorismo lá, lembra lá, o Taylorismo, otimização do tempo de trabalho, tempo é dinheiro, né? Fordismo, esteiras, produção em larga escala e tudo mais, não é isso? Então, olha aí, houve também o maior boom do crescimento urbano na segunda revolução industrial. Lembra que a segunda revolução industrial ali foi uma revolução da indústria automobilística que também gerou a economia amazônica, né, principalmente no ciclo da borracha, tá legal? E o que eu estou querendo mostrar para você nessa imagem aqui ao lado? Eu tenho, né, a produção de automóveis e, né, ainda mais no caso, o trabalho especializado do homem, principalmente ali na figura do Charlie Chaplin ali, na máquina, tá legal? Então, olha aí, na segunda revolução industrial, houve necessariamente, né, umas melhorias produções, né? Houve também a questão dos modelos de produção, como acabei de falar, houve a mais-valia também, propriamente dita, exército de reserva e tudo mais, tá legal? Só que aí é uma coisa que é interessante a gente frisar e entender é que na primeira revolução industrial estavam diretamente atrelados e ligados à produção, né? Produção de bens, né? Produção, no caso, a maquinofatura. Na segunda revolução industrial houve o quê? Houve uma melhoria principalmente na questão que no setor logístico, né? Ou melhorias na produção, no caso, mas houve também principalmente ali um foco no escoamento de produção para atender às demandas de mercado. Ou seja, cada revolução ela vai ser o complemento da outra, tá legal? Houve maior crescimento urbano, como é de se esperar, né? Houve também a exploração nesse contexto também, tá? Vamos lá. O imperialismo e a busca por mercados de consumo. Como eu acabei de falar para vocês o que seria, no caso, o que foi o imperialismo, tá? Nesse processo. O imperialismo, no caso, né, como eu tinha dito para vocês, emergiram a partir da disputa territorial das grandes potências em busca de matéria-prima e mercados consumidores, principalmente ligados pela teoria do espaço vital, que a Prússia, no caso, vai atender, né? O que seria o espaço vital? É que cada país precisa e necessita de recursos, né? E isso vai ser chamado de espaço vital, que poderia, né, também estar atrelado ali à partilha do continente africano, tá legal? Buscas por território com base na dominação estabelecida pelo darwinismo social. Não é à toa que a própria África ela tem, né, os seus conflitos, né, até hoje, porque a sua regionalização africana está com base no imperialismo, no darwinismo social, numa nova regionalização do continente africano. Por isso que algumas tribos são rivais umas das outras ali, estão no mesmo território disputando poder, né? E isso são heranças do imperialismo, partilha do continente africano e asiático, como já falei, e as expansões mitigaram em conflitos que desencadearam, no caso, na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial ela é consequência das expansões imperialistas nesse cenário. E aqui a gente pode ver que as riquezas do continente africano, as imagens estão indo principalmente para a Europa e Estados Unidos, mas vamos focar na Europa principalmente, tá? Nessa aula. E aqui tem uma imagem abaixo que, no caso, é a partilha do continente africano entre as potências europeias, tá legal? Terceira Revolução Industrial e Europa. Ela veio no contexto da Guerra Fria, né, onde Estados Unidos e União Soviética vêm disputando as questões de poder nessa região. Grande parte da Europa Ocidental ela adere ao bloco capitalista, porque Estados Unidos ali oferece, né, os planos econômicos, como o Plano Marshall e tudo mais, né? A Europa também ela tem um dos principais blocos econômicos mundiais, no caso a União Europeia, possui um dos maiores IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento Humano,
tem os melhores setores logísticos e industriais. A Europa ela é toda interligada e industrializada. É o continente mais urbanizado do mundo, né? A urbanização na Europa ela acontece de uma forma gradual, tá legal? E essa forma gradual aqui ela é importante que ela segue as 3 revoluções industriais. Não é como a industrialização dos países pobres que vieram emergir a industrialização e urbanização a partir dos anos 45, tá legal? Do século 20, tá? Então tem uma maior comunicação das finanças por meio das bolsas de valores e a questão da globalização. Só você lembrar que atualmente, né, a Europa nesse cenário se tem Paris, no caso, Berlim e Londres, né? São as cidades aí que são as principais cidades aí do continente europeu aí, né? Que tem um fluxo informacional também, fluxos de transporte, entre outras questões, tá legal? Então, a terceira revolução industrial, conhecida como revolução técnico-científica e informacional, ela vai promover o quê? Melhorias na sua produção por meio da mecanização mais consolidada, ou seja, ela vai melhorar a sua produção, né? Ela vai melhorar o teu escoamento, principalmente, né? De produção também. Você tem melhorias no escoamento da produção, você tem melhorias no setor de transporte, você tem trem-bala, você já tem aviões que atingem altas velocidades, você consegue percorrer longos espaços num curto intervalo de tempo. A velocidade é o exemplo dessa terceira revolução industrial. E eu tenho a comunicação e informação, não é isso? Então, olha aí, produção, que a revolução que estava diretamente atrelada à produção era quem? A primeira revolução industrial. Escoamento, a segunda. Comunicação e informação, terceira revolução industrial. Tudo isso com base do quê? Das necessidades mercantis, está atrelada à atual fase do capitalismo. Ou seja, a globalização, no caso, está atrelada à produção, escoamento, comunicação e informação, tá? A diferença, no caso, que eu posso mostrar para vocês aqui, é que antes da globalização eu tinha uma melhoria de produção, melhoria de escoamento. Com a terceira revolução industrial agora, eu tenho comunicação e informação, tá legal? E essas 3 unidas estão aí o mundo globalizado, né, que é a atual fase do capitalismo com as dinâmicas de mercado, tá legal? Gente, aqui eu vou dar um exemplo para vocês clássico, né, da Europa, né, principalmente. Essa imagem aqui está diretamente atrelada na questão da distribuição, tá, da distribuição industrial da Europa, né, distribuição industrial, populacional, né, e esse mapa ele vai retratar principalmente aqui os principais fluxos, tá, de viagens em decorrente aí das questões de negócio do mundo globalizado. Então eu tenho Europa, eu tenho Estados Unidos ali, eu tenho ali aquela região da China, né, que são os principais polos econômicos, né, e industriais do mundo, tá legal? Gente, agradeço, essa é a nossa aula de hoje, muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.